Bom dia, irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse dia para louvar e adorar o santo nome dele, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que nos move a essa alegria nessa manhã. Amém? Amém. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas, aqui estamos, meu Pai, para adorar o teu nome, a dar graça ao Senhor por tudo que tem nos sustentado, tem nos cuidado de nós, nos protegido, meu Pai. Senhor, a cada dia nós temos caminhado com o Senhor, temos visto para a tua verdade, tuas realidades, tua bondade e teu amor. Nós agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que venha participar conosco, venha quebrantar nosso coração, tirar toda dúvida, toda preocupação, tudo que tem nos incomodado, para que possa, meu Pai, a tua palavra penetrar no nosso coração para a transformação da nossa vida. Aproveitando esse momento para pedir ao Senhor também por todos aqueles que convivem conosco, aqueles que congregam conosco em especial, que sejam abençoados, meu Pai, sejam visitados pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje vamos manter as nossas Bíblias abertas no livro de Isaías, capítulo 52, verso 13, nós vamos até o capítulo 53, verso 12. O que esse texto nos traz? Esse texto fala de história. E história é muito importante na nossa vida. História é muito interessante. Hoje mesmo até a Fatinha fez um comentário aí, e está acontecendo, esse final de semana aconteceu lá uma confusão lá no Oriente Médio, lá em Israel. E a gente conhece isso. Isso não é novo, isso está sempre acontecendo, não tem nada novo. Agora, o que acontece? A história sempre traz para nós uma visão muito interessante. A história sempre ela traz informação do passado, do presente e do futuro. Isso é história. Quando nós falamos em história fabricadas, ela vem, naquele momento, relata alguma coisa, desaparece. Pelo que nós vamos ler aqui, vem nos mostrar que a história continua. Então nós vamos, por exemplo, muito interessante, quando nós pensamos que na Bíblia, nós vimos falar, a Bíblia é uma história de um povo, de uma ação de Deus. Aí a gente pensa assim, às vezes as pessoas nem é por pensar, nem por deixar de pensar, mas é condicionado a achar que a história bíblica começa em Moisés, mas não é em Moisés. A história bíblica começa muito antes de Moisés, mas é muito antes mesmo, sem nenhuma referência quando começou. Mas nós, quando pensamos, nós olhamos para trás, a história vem de trás. O que Moisés fez? Moisés foi um homem escolhido para informar, dar conhecimento àquele povo da ação de Deus. Tanto o relato nos mostra que Moisés foi escolhido para libertar o povo do cativeiro. Já era um povo antigo, já estava até no cativeiro, já tinha feito bobagem, confusão, está no cativeiro. Mas tudo bem.
Aí Moisés vem com essa mensagem de Deus para libertar aquele povo do cativeiro. Então nós vamos vendo aí que a história vem de longe. Aí nós vamos ver que vem Moisés. Como Moisés vem? Moisés vem com a palavra, ele vem falando aquele povo. Falando. É a palavra. Quando passa a fase da história de Moisés, ou a história do povo israelita, nós vamos entrar na parte que ainda não é a escrita, que ainda não existia a escrita, mas a ação do Espírito. Deus começa a falar com o povo através do Espírito. Como? Deus levantou profetas e ele começa a falar no coração daqueles profetas, com voz audível. Só que a gente tem que saber, Deus nunca apareceu para profeta nenhum. Nem profeta nenhum viu Deus. Nenhum. Mas é espiritual. A palavra, o sentimento no coração. É uma ação sobrenatural, uma ação espiritual. Aí vem os profetas falando em cada um na sua época, por motivo tal, beleza. Depois vem a época da escrita. A escrita vem, aí foi elaborada a Bíblia, um conjunto de histórias, foi condensada em um só livro, para registro da história. Aí nós vamos ver o seguinte, que a história continua andando. Então nós já vimos a história passada, já vimos a história a história do Espírito, passou também através dos profetas, os profetas escolhidos. Já vimos a passagem da escrita. Agora o que está acontecendo? Agora nós estamos, até então, o Espírito falava a quem ele quisesse, ou a quem Deus escolhesse. Fulano, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Naum, Obadias, sei o quê, Zacarias, Malaquias. E teve outros profetas também que falaram, muitos outros profetas, só que eles não foram condensados, não fazem parte do livro condensado, mas houve outros profetas. É história. Aí o seguinte, até que veio a vinda de Jesus, que nós conhecemos através do Evangelho, e através do Evangelho de João, que nós estamos estudando, é muito bom a gente ver a história. E a história, ela não pode negar-se. Tudo que você lê na história, você tem que ver acontecendo agora. Você tem que ver acontecendo a história. A história é viva. Então, nós vamos entrar no Evangelho. Aí o Evangelho vem nos mostrando só uma coisa. A história viva, ela está sempre presente. Hoje nós estamos vendo aí, desde com esse problema lá do Oriente. Nunca vai solucionar isso. Pode ter certeza, não tem solução. Olha, então, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que a história bíblica fala. O mundo será restaurado. Mas não existe salvação para o mundo. Existe salvação para aqueles que crerem,
aos homens. E então, mas o mundo é essa degeneração mesmo que está aí, esse meio ambiente, a confusão toda, isso é a grande verdade. Não diz que quando Adão foi expulso do paraíso, ele não trouxe com ele a maldição. A maldição não, a história não diz que o mundo é amaldiçoado. E o que o Evangelho ensina? Que Jesus veio para salvar aqueles que nele creem. Então a salvação é aqueles que nele creem. Então, você todo salvo? Não sei se todos creem. Mas é para aqueles que nele creem. Então, meus irmãos, vamos lá ver o que diz Isaías 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Diz assim: o sofrimento vicário do servo do Senhor. Sofrimento de Jesus. Aí diz assim o verso 13: eis que o meu servo é Jesus, é Deus falando, e o profeta profetizando. Vão lembrar, a história viva. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. E ele já falou sobre Jesus. Já falou profeticamente futuro para Jesus. Aí diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Falando de Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Está fazendo uma comparação do homem Jesus com os outros homens. Ele era mais feio que os outros todos, de tanto sofrimento. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Então, o que está dizendo? Assim causará admiração às nações. As nações vai ficar muito admirado de um tosco, de um sujeito horroroso, com tamanho e poder. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Os reis vão ficar até calados, admirados, sem poder falar nada. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. O que não foi anunciado aos homens, verão. E aquilo que não ouviram, entenderão. É a história. A história está dizendo o seguinte, que o próprio mundo, a própria história ensina. Então, o que nós temos que ver hoje, por exemplo? Oriente Médio, Israel, judeu, palestino, não nos interessa. Isso já está decidido lá. O que interessa para nós é caminhar segundo os ensinamentos de Jesus. Aí, Isaías 53, de 1 a 12, diz assim, faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Qual a resposta? Só creu na nossa pregação aqueles que aceitaram Jesus, entenderam a salvação em Cristo Jesus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A esses mesmos. É espiritual. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Deus não agradava ninguém a aparência dele.
ele não causava inveja a ninguém. Feio, uma raiz seca. Era desprezado pela sociedade, todo mundo, ninguém queria saber de Jesus. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Padeceu. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é um texto muito interessante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que ele tomou sobre si as nossas enfermidades? Por que ele era feio? Porque ele chamou para ele tudo enquanto é mal. Enfermidade, desprezo, tudo de ruim ele trouxe para ele. Por isso ele tornou-se horroroso. E as nossas dores levou sobre si. Levou as nossas dores, nosso ressentimento, nossa tristeza, nossas frustrações, nossos desprezos, levou tudo em cima dele. E nós o reputávamos por aflito, nós achávamos que ele estava aflito, ferido de Deus e oprimido. Não, ele veio para isso, para salvar. Ele veio como rei, por tudo pode, chamou de tudo sobre ele, para livrar aqueles que nele creem. Não veio salvar geral, veio salvar aqueles que nele creem. E a história nos mostra tudo isso. Nós não temos que ficar baseados em histórias dos outros contam. Não história que a instituição conta. A história política não sei o quê. Não, nós temos que avaliar, pensar aquilo que a história nos mostra. No passado, no caminhar e no futuro. Qual que é a nossa esperança no futuro? O que nós esperamos do futuro? Uma coisa muito interessante. Tem muita gente que acha que vai para o céu. Esse aqui, isso vai morrer, isso não vai nada. Que vai é o Espírito de Deus que vai ser recolhido. É o Espírito Santo que está em nós, que transforma a nossa vida. Porque nós, como seres humanos, sabe o que nós somos? Sabe qual verbo nós somos? Nós somos um óvulo e um espermatozoide de duas pessoas diferentes que nós não conhecemos, não existe nada coisa, e junta e sai essa coisa que nós somos. Mas isso acaba, isso não tem, isso só serve para caminhar aqui, mais nada. Mais nada. Eu vou falar com você uma coisa, eu até não gosto de falar muito não, que as pessoas se sentem mal. Não existe ninguém importante. Tudo é a mesma, tudo é ovo e espermatozoide. Mais nada. Mais nada. Tira essa bobagem, que eu sou isso, nada. Ovo e espermatozoide caminhando. Aí, o que nós vamos pensar? Isso vai ficar aqui, mas nós vamos voltar a Deus, ou sobrenatural, ou não sabendo para onde vamos. Onde ele vai colocar. Não está vendo? Mas nós recebemos um fôlego de vida. Recebemos fôlego de vida. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Fôlego de vida não é Espírito Santo. Recebemos fôlego de vida.
essa máquina passa a andar, pensar, caminhar, procriar, reproduzir, comer, beber, estudar, fazer de tudo. Mas, aqui, fôlego de vida. O Espírito nós recebemos pelo nosso crer, pelo nosso entender a história não é que nos é contada, não é que nós estamos sentindo na nossa vida. Aí o verso 5 diz assim: mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, qual o castigo que nos traz a paz? É o castigo, aquele castigo que nós merecíamos por ter nascido num mundo amaldiçoado. Nós nascemos num mundo amaldiçoado, então nós somos maldição. Esse castigo que ele recebeu sobre ele, transferiu para ele, é que nos traz a paz. Quando nós encontramos Jesus, quando nós entendemos a história, quando toca o nosso coração, quando nós arrependemos, nós sentimos essa paz do Espírito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Se defendendo. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Jogou tudo em cima dele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não reclamou, não falou que estava pagando pelos outros, como nós fazemos. Ele não falou nada. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. O cordeiro, quando vai para o matadouro, uns vão arrastados, outros puxados, mas não tem opção. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não reclamou absolutamente nada. Por isso, por juízo opressor, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dera cogitou, alguém preocupou com Jesus? Ninguém. Porquanto foi contado da terra dos viventes, foi cortado da terra dos viventes, morreu, o homem morreu, foi embora. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não, li errado. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor, Pai, quis moer Jesus, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Outra história. Verá a sua posteridade, vê o futuro dele e prolongará os seus dias. Prolongará os seus dias como? Ele teve uns dias aqui na terra ainda. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus será tudo realizado por intermédio de Jesus. Ele verá o fruto do pecado, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Olha que palavra forte. Justificará a muitos. Não vai justificar a todos, não. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Meus irmãos, então aí nós estamos vendo a história comentada por intermédio do profeta Isaías. Mas a história continua. Está falando da história de um homem 700 anos mais velho do que Isaías, um homem 700 anos mais velho que Jesus, veio contando a história dele profeticamente, futurístico. Aí nós passamos uma fase de Jesus. Aí nós vamos ver em Mateus 28, no verso dos 8 ao 20, vai falar a respeito da grande comissão. Primeira coisa que nós vamos ter que entender a história aqui é o seguinte: por que Mateus? Porque Mateus fez parte dos 12 que andaram com Jesus lá na Palestina, lá no Oriente Médio. Ele não saiu dali, ele falou só para judeus. E ele disse para os judeus o seguinte: ele contou a história que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade. Jesus falou com os discípulos, os apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sou rei de terra maia. Ide, portanto. Aí Jesus está falando com os discípulos, com os apóstolos: ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele veio salvar discípulos de todas as nações, pode ser discípulo de Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizando quer dizer registrando, consagrando Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui está dizendo o seguinte: eles agora pertencem ao Pai nas pessoas do Filho e do Espírito Santo. Deixou de ser criatura para tornar-se filho de Deus em Cristo Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. O que tem ordenado? As coisas boas. E eu vou falar novamente do Sermão do Monte. Mateus 5, 6, 7. Não é exclusivamente de Mateus, não. O mesmo Sermão do Monte está nos evangelhos, segundo cada evangelista. Mas em Mateus ele está condensado, está todo junto, mas ele está em todos os evangelhos. Como é que chama? Sinóticos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está lá no Sermão do Monte. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que se andar segundo os ensinamentos dele, registrados no Sermão do Monte, está resolvido o problema. É difícil? É. Mas é a caminhada.
É a caminhada, é na caminhada que nós vamos aprender. Isso está em Mateus 28, versos 18 ao 20. Então nós temos que saber aqui o seguinte. Jesus está ordenando aos discípulos. O que nós somos? Discípulos. Aquele que já sentiu no coração. Não tem pastor, não tem dono de igreja, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem ninguém que pode dizer que a pessoa é salva. Ninguém salva ninguém. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. A salvação, só quem é salvo que sabe. Agora, é bom que se saiba que nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Lucas 24, 44 ao 49, Jesus explica as Escrituras. E ele diz assim, a seguir, Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei. É Lucas falando. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Depois começou a publicação da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A história. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vou repetir. E que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Meus irmãos, isso aí quer dizer o seguinte, o arrependimento de pecado é o conhecimento da história. Nenhum de nós convencemos alguém de seus pecados. Só a história, o mover do Espírito Santo. Vós sois testemunha dessas coisas. Tem que ser testemunho, você tem que ter testemunho. Se falso testemunho não resolve. 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra é muito interessante. Preste bem atenção, por que nós precisamos de entender a história? Diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus falando. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Qual que é essa cidade? Essa cidade é Jerusalém. Ele estava lá no contexto do Oriente Médio, lá onde está tendo esse conflito, final de semana. Ali é Jerusalém. Aí Jesus disse, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Que revestido de poder? É receber o Espírito Santo. Não é teologia, não é dedicação à igreja, não é nada disso, não. É o Espírito Santo descer. Quem fala pelo Espírito não fala bobagem. E aí, nós falamos, aqui nós estamos falando, o que Jesus deixou antes da partida. Ele foi assunto ao céu. Aí o que vem depois? Vem a igreja. Mas não é a igreja, quatro paredes, de templo, de não sei o quê, de convenção. Isso não vale nada disso. Isso é uma organização humana. Tem valor espiritual nenhum. Aí,
Isso é formado em Atos. O que é Atos? É a ação dos apóstolos, aqueles que receberam a incumbência de levar o Evangelho. Aí diz assim, Atos 1, 2 a 11, diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 4. E comendo, continuou comendo, não é fantasma não. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Quer dizer, é o Espírito Santo. Espera o Espírito Santo para vocês saírem. Não vai sair na sua vontade, não. Vai sair dando bibrada nos outros, não. E falando bobajada, profetado nos outros, não. Porque João, na verdade, batizou com água. Batizou, não tem nada espiritual no batismo. Batismo humano, batismo João. Porque, na verdade, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Está vendo a história? Tem negócio de milagre, é tudo dentro do entendimento da gente. Dá para entender. Aí, depois dessa reunião, dessa coisa, fala-se da ascensão de Jesus, está no mesmo Atos. Ué, não sei. De 6 a 11. De 6 a 6 a 11. Até vai dar. Eu sei. Tá certo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino de Israel? Queria saber, não interessa, não fica buscando adivinhar as coisas, não existe isso não, fica fazendo profecia ao gosto, não existe isso não. Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempo ou época em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele não trata ninguém como menino, não. Mas Deus não trata ninguém como menino, não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é mão de ninguém, não. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, que era o centro. Bom, agora sai para Samaria, para Judéia, para Galiléia. Partiu daí. 9. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, à vista daqueles que estavam ali, os apóstolos, discípulos. E uma nuvem o encobriu Jesus dos olhos dos discípulos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Está perguntando. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Agora, aqui deixou um ponto de interrogação. A nossa caminhada que vai nos revelar sobre isso.
Aí você vai perguntar, mas como? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Como? Será que nós vamos, vai ser na volta dele? Ou vai ser quando vai ser a minha partida, a partida de cada um? Não sei. Mas que vai acontecer, vai. Pode ter certeza disso. Aqueles salvos, os salvos vão ver Jesus dentre vós, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. É história, meu irmão. A história não nega. A história não depende de testemunho. A própria história confirma e testemunha dela. Isso que nós estamos lendo aqui, não tem como negar. Não tem como negar. Você pode querer inventar um punhado de coisa, inventar aqui, sei o quê, mas a história é essa. Essa é uma história que cabe no nosso coração, que cabe no nosso entendimento, que o mundo nos mostra. Nós temos visto aí, por exemplo, que o mundo é uma porcaria. Viver nesse mundo é muito difícil, muito difícil. É difícil, nós só pela salvação de Cristo Jesus, só baseado nos ensinamentos do Evangelho que nós vamos viver em paz. Meus irmãos, fica essa mensagem precisa ser muito bem estudada e avaliada, porque é muito profunda. Amém?